Olá, sejam bem-vindos ao podcast Saúde Sustentável. Eu sou Mara Machado, essa é a nossa 4ª edição e só para a gente reforçar o propósito desse podcast, é bom a gente lembrar. Estamos aqui para discutir saúde sustentável e é bom a gente separar bem quando a gente fala de saúde sustentável. Nós estamos falando de saúde, ligando aí todos os determinantes sociais que levam à saúde dos indivíduos, e vamos discutir também as questões do cuidado de saúde sustentável, né? Para que a gente consiga entender o impacto que os cuidados de saúde têm e que vão levar à melhora ou à piora da saúde da sociedade. Para fazer essa discussão hoje, e hoje nós vamos discutir muito sobre cuidados de saúde sustentável. Eu tenho aqui um super convidado, Manuel Coelho. Ele é head da Siemens, trabalhando com a parte de saúde, e eu quero começar te agradecendo pelo seu tempo. O Manuel é super ocupado, deu o tempo dele para estar aqui fazendo essa discussão com a gente. Seja bem-vindo, Manuel. Amada, obrigado. Eu que agradeço o convite. Eu acho que sempre que a gente tem a oportunidade de discutir pautas tão importantes quanto essa, a gente arranja um espaço na agenda, porque isso daí é importante, né? Infelizmente já está ficando urgente, apesar de muita gente não perceber. Então, para mim, um prazer estar aqui. Obrigado mais uma vez pelo convite. Que isso, muito bom. E eu acho que a gente pode começar, então, Manuel, conversando um pouco, né, pela sua experiência aí na indústria, tentar colocar como é que a indústria vem se posicionando nesse momento em que encontrar o equilíbrio entre o desenvolvimento e a sustentabilidade do planeta, né? Essa é uma discussão que a indústria já vem fazendo ou nós estamos ainda começando a discutir sobre isso? A tua pergunta é excelente, porque talvez muita gente não saiba, né, que se a área da saúde como um todo, né, ela fosse um país, ela seria seria o 9º país mais poluente da Terra, né? Quando a gente fala de emissões, porque equivale a 4% das emissões de gases de efeito estufa estão dentro da área da saúde, o que já é algo super, super importante, né? Então, a indústria já trata disso e a gente começa a perceber como que a tecnologia, de alguma forma, consegue favorecer com que você tenha uma saúde, como você está abordando super bem, mais sustentável, né? A partir do momento que eu tenho alguns equipamentos de imagem, como uma ressonância magnética, só para exemplificar, né, em que eu reduzo drasticamente o consumo de hélio, eu já estou melhorando a minha pegada ambiental. A partir do momento que eu tenho máquinas que têm um consumo menor de energia, eu também já estou mudando a minha pegada ambiental. Ou, quando a gente começa a falar, e tem tudo a ver com o tema que a gente está discutindo aqui, né? Começa a falar de circularidade, de economia circular, como que eu consigo produzir equipamentos novos a partir de itens recondicionados. Então, tudo isso são algumas das ações, e aí, isso aqui, a Siemens faz isso, mas outras empresas a gente sabe que fazem também, porque a consciência realmente chegou a todos nós. Então, a gente sabe que tem que mudar a forma como as coisas são feitas, para diminuir o impacto ambiental que está todo mundo já percebendo aí. Você falou uma coisa super importante, a economia circular. Eu acho que esse é a grande discussão que a indústria vai ter que fazer, porque a gente sempre viveu num ciclo de inovação, novas tecnologias, terminou, joga fora, começa tudo outra vez. E isso foi sendo incorporado pelos próprios profissionais da saúde e também pela população, né? Então, as pessoas fazem disso até propaganda nas mídias, a mais nova ressonância, a mais nova não sei o quê. O que eu faço com a outra? Né? E o que eu faço com a outra? Então, assim, o descarte disso é o que hoje começa a nos preocupar. Economia circular faz parte das discussões também? Faz. Inclusive, não só a forma como você produz, né? Então, usando materiais que vêm do conceito circular,
Mas tem um tema muito importante também que diz respeito ao ciclo de vida dos equipamentos, né? Então, será que uma ressonância ou uma tomografia, um grande equipamento, como que eu consigo estender ao máximo a vida útil dele? Não estou nem mais falando dos materiais com os quais ele é produzido. Então, por exemplo, a partir de um determinado momento eu posso fazer alguns upgrades, alguns updates, eu faço com que aquela máquina, que teoricamente no seu 10º ano de vida já estaria com um certo grau de obsolescência, eu vou lá e injeto novas tecnologias ou novos softwares para que ele, ao invés de durar 10 anos, ele possa durar 12, 14, 15, né? Então, uma forma de evitar de novo o descarte dessa máquina, vamos dizer, precocemente, porque ela ainda tinha muito para rodar, a gente pode dizer assim, mas isso daí é um tema super presente também. Então, não só na produção, que tipo de material eu vou usar, mas o cuidado no descarte desse material, que depois que essa máquina ela vai ser substituída definitivamente sim, o que eu faço com aquelas 3 toneladas de material que eu tenho? Ou 4 toneladas, dependendo do equipamento. Então, eu tenho que dar um destino. E aí, a gente consegue realmente tratar no desenvolvimento que o reaproveitamento seja relevante, vamos dizer assim. Porque, às vezes, reaproveitar pouco, você quase que não faz a diferença, né? Mas de forma que esse reaproveitamento ele seja relevante. E aí, sim, a gente está falando de circularidade, no sentido mais correto da palavra. Mas eu penso que isso ainda requer muita educação, né? Requer. Porque nós, da área da saúde, sempre queremos mais e mais novo. A indústria da saúde sempre foi entendida como uma indústria de absorver a tecnologia. Ela nem sabe muito bem o que fazer com tudo aquilo, mas ela absorve tudo e ela não deixa para trás aquilo. Hoje, um médico, por exemplo, ele vai de um estetoscópio a uma ressonância, e a gente não consegue fazer com que isso tudo seja incorporado às melhores práticas, ao melhor diagnóstico. A gente ainda não tem essa efetiva comprovação. Hoje a gente vem discutindo muito sobre medicina integrativa, né, e tentando retomar o estetoscópio, a escuta e outras coisas que fizeram parte lá no passado, né? E eu acho que a indústria acabou fazendo esse movimento, né? Como é que hoje você vê que a indústria vai poder fazer essa discussão junto aos profissionais? Como convencer um médico, por exemplo, de que ele pode ter uma vida útil de um determinado equipamento por 20, 30 anos? Não, e acho que assim, tem um ponto que eu acho que ele acaba sendo muito interessante, Maria. Tua pergunta, ela vem num tema que é como que os diversos participantes da cadeia de valor da saúde, eles começam a olhar para além do espaço que ele ocupa, né? Então, enquanto indústria, né, eu estou ali, a gente pode estar preocupado em como é que eu faço o melhor diagnóstico e tal, mas quando a gente começa a trazer a discussão do desfecho clínico, é aí que eu entro como sendo um grande argumento, inclusive para a aquisição da nova tecnologia, ou, de repente, você não precisa de uma tecnologia nova agora. A gente consegue fazer aqui um upgrade que vai ser mais custo-efetivo. Volta no tema de sustentabilidade, mas mais no aspecto financeiro, mas que a gente consegue ali, de alguma forma, quando você começa a olhar desfecho clínico, essa daí tem que ser a grande justificativa por que eu troco ou não uma determinada máquina, por que eu adoto ou não uma nova tecnologia. Então, quando você traz a discussão do que isso daqui se torna relevante para o desfecho, para o paciente, aí a conversa fica muito mais amigável, fica muito mais fácil. A gente fala o seguinte, olha, independente de se ter uma tecnologia nova, com essa tecnologia existente, você consegue promover um bom desfecho clínico para o paciente também. Chega alguns momentos que a gente sabe que a gente tem que fazer a substituição sim ou sim por conta de obsolescência e tal, ou mesmo até não vou nem falar segurança, porque os equipamentos que estão em funcionamento, eles são equipamentos seguros e não comprometem a segurança do paciente. Mas como é que eu consigo, de repente, atender mais pessoas com aquela mesma tecnologia, por exemplo, né? Então, essas são algumas das formas que a gente tem de nos aproximar dos profissionais da saúde para entender o ambiente em que ele está inserido, como é que está a realidade dos pacientes dele, para que a gente possa realmente fazer uma proposta que a ele faça sentido.
Porque hoje a gente está discutindo muito sobre longevidade sustentável, né? Eu acho que nesse grande movimento que a gente viveu de desenvolvimento, inovação, novas tecnologias, a gente conseguiu sim fazer com que a expectativa de vida da população aumentasse muito. Hoje a discussão começa, eu aumentei o número de anos, mas aumentei a qualidade de vida. Hoje a população envelheceu, as doenças crônicas estão aí, e nós estamos falando em mais anos com mais doença. Exato. Como a gente pode falar de desfecho, né, dentro de um contexto onde a gente hoje precisa rediscutir as questões da longevidade? Assim, a tua pergunta... Você me permite fazer um comentário em cima da tua pergunta, que eu achei que ela é muito interessante. Quando a gente começa a falar que aumenta a expectativa de vida, né? E aí está aumentando a longevidade, e por outro lado, fazendo um link com a discussão que a gente começou aqui, falando da sustentabilidade, né? Hoje, as ondas de calor, as ondas de frio, os grandes eventos climáticos, assim, só quem tem problema de DPOC, de doença pulmonar obstrutiva crônica, com esse tempo seco, tende a piorar. Então, assim, a gente sabe que o meio ambiente também não está hoje muito favorecendo, na verdade, né, a situação. E acho que isso aí é um ponto importante que ressalta ainda mais a relevância desse podcast que a gente está fazendo hoje aqui, né? Então, falando da longevidade, falando de desfecho, o que a indústria, e eu falo isso aí em nome de todos os outros colegas que representam outras casas aqui, é a necessidade da gente poder fazer o acompanhamento dos pacientes ao longo da jornada de vida, ao longo da jornada do cuidado deles. Inteligência artificial ajuda um monte, Mara. Ajuda mesmo porque, a partir de dados do prontuário, eu consigo, logicamente, né, em função da qualidade desses dados, eu consigo entender que o Manuel, com essa idade, com essa característica de dislipidemia, ou que seja, se não se cuidar, pode realmente ser um paciente candidato a um cateterismo, Deus não me livre, mas pode ser um candidato a isso. Então, você só consegue isso a partir do momento que você consegue avaliar o paciente como um indivíduo, né? Então, quando a gente fala de longevidade, quando a gente fala de desfecho, necessariamente eu tenho que ser mais, eu digo, o sistema de saúde, ele tem que ser muito mais atuante no cuidado do paciente. O paciente deixar de ser paciente no sentido de esperar alguma coisa e ele ser muito mais protagonista. Então, a partir de um momento que é só você olhar as pessoas do teu ciclo de amizade, quantos têm um relógio que mede se dormiu bem, quantos passos deu, são alguns sinais de que a população está começando a ficar um pouco mais preocupada com isso. E se você tiver alguma entidade que consiga, em torno dessa condição clínica, fazer a gestão apropriada da saúde, a gente consegue sim combinar longevidade e desfecho de uma maneira sustentável financeiramente, porque à medida que essas pessoas envelhecem, essas pessoas, todos nós envelhecemos, né? A tendência, a prevalência de doenças crônicas aumenta. A nossa natureza biológica é assim. As células são organismos que nascem, crescem e morrem, né? Então, assim, isso daí é natural. Então, como que a gente consegue conviver com essa situação? Através do uso da tecnologia, eu acho que vai ser a grande chave, Mara. Como que eu consigo diminuir o custo da saúde? Porque a partir do momento que eu começo a monitorar esse paciente, antes que ele entre num quadro agudo, eu consigo intervir. Então, antes desse paciente, de repente, necessitar de 5 dias de internação, porque as características estavam apontando que ele poderia ter um pneumotórax, eu consigo atuar mais preventivamente e evitar que isso aconteça. Consigo, de uma maneira sustentável, diminuir o custo da saúde lá na ponta e ter um melhor desfecho clínico do paciente à medida que ele envelhece. Respondi a tua pergunta, falei bastante assim do entorno. Não, respondeu. Eu acho que a gente chegou no mesmo ponto, né? É que quando a gente fala de desfecho, de inteligência artificial e tudo isso, eu volto lá no começo, Manuel, porque a empresa que você está hoje, ela é multinacional. Uhum. Então, assim,
a realidade de saúde em outros países ela é completamente diferente do que a gente vive aqui no nosso país. E isso precisa trazer o entendimento de que nós somos um país pobre, né? Onde a estrutura da saúde ela é praticamente inexistente, né? Então, a tecnologia ela aparece e ela atende a uma pequena amostra da população, né? Então, hoje, quando você fala quem tem acesso a todas essas novas tecnologias, e aí eu estou falando de medicamentos, eu estou falando de equipamentos, né? Quem tem acesso a isso? É uma pequena porcentagem da população, porque a nossa estrutura ainda é muito de cuidar de doença. Cuidamos muito de doença, mas cuidamos muito pouco de saúde. Exato. Então, quando eu falo de saúde sustentável, eu estou falando dos grandes determinantes sociais, né? O Brasil tem 33 milhões de pessoas que não têm esgoto, né? Mais de 30 milhões estão em estado crítico de nutrição. Então, assim, nós temos muitas questões ainda estruturais, né? E o que me preocupa é quando a gente incentiva essa tecnologia sabendo que a estrutura básica ainda não chegou lá. É como a inteligência artificial, né? Eu trabalho muito em Manaus, Belém, e assim, é outro mundo. Definitivamente. Como que a gente começa a discutir uma estrutura de saúde que dê sustentação a todo esse desenvolvimento e essa inovação que a gente teve nos últimos anos? Eu acho a tua pergunta super interessante. Eu acho que ela exige, né? Acho que de todos nós que estamos na área da saúde, ela exige um olhar diferente para o tema, principalmente de acesso. Lá na Siemens, quando a gente fala de sustentabilidade, a gente aborda basicamente 3 grandes aspectos, né? É o aspecto do acesso à saúde, é o aspecto que a gente fala do que a gente estava falando da sustentabilidade, e também o tema de diversidade e inclusão, que a gente sabe que isso daí é uma pauta que a gente qualquer dia pode ter um outro podcast só para falar disso. Mas falando especificamente de acesso, e aí eu trago um exemplo do quão criativo a gente pode ser para promover a mudança na vida das pessoas. Foi um case, foi até uma publicação super interessante que alguns pesquisadores nossos trabalharam. Pessoal, para quem não sabe, a Índia ela tem uma prevalência de câncer de cavidade oral na população masculina acima de 50 anos altíssima, né? Tabagismo, hábitos de higiene, essas coisas todas. Então, como é que a gente consegue melhorar o rastreio da população acometida por câncer de boca? E olha a ideia que eles fizeram. Porque assim, gente, não sou médico, tá? Não sou especialista. Mas para você poder fazer o diagnóstico, o que você vai fazer? Você vai fazer um swab da mucosa, aí você vai colocar numa lâmina, aí você vai ler essa lâmina e vai identificar que tipo de célula tem ali. E se é indicativo ou não de câncer, ponto. Ou seja, teoricamente, aí lembrando das aulas de biologia, eu teria que ter um microscópio do lado para poder fazer essa leitura. E aí você imagina, nas regiões mais remotas da Índia, depois se você quiser, a gente pode até divulgar para o pessoal aqui que estiver assistindo o podcast, uma publicação, foi super bem feito, um artigo, em que eles fizeram o seguinte, olha, a pessoa mais importante quando a gente fala de acesso à saúde é o agente de saúde, é o agente comunitário, né? A gente tem um projeto super interessante com um hospital grande aqui, que trata câncer aqui no interior de São Paulo. E assim, a pessoa mais, vamos dizer, fundamental em tudo isso é a capacidade que o agente de saúde tem, principalmente de trazer pacientes para dentro de casa. E o que foi ensinado? Ensinaram para os agentes de saúde lá na Índia como fazer a coleta do material. Tão simples quanto isso. E ela preparava a lâmina. Qual que foi a grande ideia que eles tiveram? Eu preciso de um patologista para poder avaliar aquela célula e poder fazer. Esse paciente, ele tem caso ou ele não é um caso. E aí eles criaram uma caixa de madeira, pessoal. É uma caixa de madeira mesmo, com uma série de espelhos dentro da caixa de madeira. Então, custo baixíssimo. Esses espelhos, eles faziam um foco e eles amplificavam a imagem daquela lâmina que ela acabou de fazer. E a tampa dessa caixa de madeira era um iPad
com uma câmera. Então, a agente de saúde passava, pegava o manual, fazia coleta, montava a lâmina, punha dentro da caixa de madeira, pegava o iPad e tampava e batia uma foto. Para onde ia essa foto? Para o centro onde tinham os patologistas para dizer sim ou não. Ou seja, eu acho que a tecnologia ela vai conseguir promover o acesso, vai intensificar o acesso, Mara, a partir do momento que ela entender como que ela pode, de alguma forma, não trazer a população que está remotamente localizada, mas como ela pode se fazer presente naquele local. Então, eu acho que aí que está o grande segredo. Por isso que ainda é difícil, mas é algo assim bastante concreto. Ou seja, qual é a real necessidade? A real necessidade não é que eu tenha um patologista do lado da pessoa quando eu estou fazendo a coleta, mas sim que eu tenha um patologista disponível para avaliar aquilo que foi feito. E aí a gente consegue, aos poucos, mudar a realidade, né? Então, esse é um dos exemplos que eu acho que, assim, a indústria tem um papel fundamental para poder permitir que a saúde realmente seja um bem e um direito de todos. Perfeito. E eu volto na questão da estrutura, né? Porque isso é uma estrutura de sistema de saúde que consegue enxergar o contexto onde as coisas estão acontecendo e consegue resolver, através da tecnologia, a melhor forma para a população. E eu falo isso porque quando a gente começou a discutir sobre a telesaúde aqui no Brasil, 20 anos atrás, não é nada novo isso, né? Se tornou uma realidade na pandemia, em 2 meses, todos os problemas foram resolvidos. E a ideia da telesaúde é isso, é dar acesso às pessoas que estão distantes ao conhecimento que ainda é centralizado, como é na Índia, é aqui também no nosso país. Exato. Então, infelizmente, o que acabou acontecendo é que virou teleconsulta. Então, hoje as operadoras... Que é uma parte desse tamanho da telemedicina. Isso era para a gente discutir lá na frente, daqui a muito tempo. E, infelizmente, como é que se absorveu essa tecnologia que veio com um poder enorme, né? Fazendo teleconsulta. Então, hoje eu fico ouvindo algumas operadoras, eu faço 300 mil, eu falo, gente, não é esse o propósito. Essa tecnologia, ela veio para dar acesso àquela população mais distante e ao conhecimento. É uma tecnologia de educação profissional. Exatamente, né? Isso. Então, a minha preocupação é com a nossa estrutura de saúde. A infraestrutura de qualidade de saúde no nosso país, ela ainda está muito atrasada. Né? Então, você que vem de uma indústria multinacional, deve ver isso, como é que lá fora se usa essa tecnologia e quanto aqui a gente ainda tem tanta dificuldade, e isso é real, né? Não, eu acho que o ponto que você traz, eu acho que ele acaba ilustrando um pouco o quão séria é essa discussão, né? Por exemplo, eu tenho uma conhecida, uma colega nossa lá, que ela tem alguns familiares numa região bem remota do Brasil, pessoal, bem remota mesmo. E ela foi visitar alguns parentes que ela tinha lá, e uma colega dela, que cresceram juntas, né, tinha acabado de ter neném. E ela pegou e falou assim, poxa vida, como é que foi o teu pré-natal? Ela falou assim, eu não fiz. Eu falei assim, mas você não fez um pré-natal? Mas a unidade básica de saúde não te convocava? Eu falei assim, então ela mandava SMS, mas o meu plano não cobre torpedo. Então, quando a gente fala de digitalização, a gente está falando de... Existem milhares de Brasis dentro do Brasil. Então, Mara, a gente está falando, por exemplo, de conectividade, mas indo até além, e você está falando de Manaus, a gente está falando da região norte, por exemplo, eu não vou nem no termo conectividade, eu vou no termo de conexão, porque eu para ir para qualquer aldeia, eu pego 4 horas de barco, 4 dias de barco, às vezes, para tentar chegar numa população ribeirinha que precisa dos mesmos cuidados de saúde de alguém que, de repente, está sentado aqui do nosso lado hoje, né? Então, eu acho que aí está o grande desafio. E a saúde, eu acho que ela pode ser um dos grandes vetores para se mudar, para começar a mudar essa realidade, mas o tema é muito mais amplo. Eu tenho que falar de infraestrutura de transporte, eu tenho que falar de infraestrutura de telecomunicações,
Porque não adianta eu ter o melhor algoritmo de inteligência artificial rodando no melhor servidor, se esse servidor não se conversar com algum outro que realmente esteja mais próximo da realidade ali, né, da ponta, vamos dizer assim. Então, eu acho que, assim, o tema de saúde sustentável, ele passa por uma proposta que eu falo que é nem de governo, é de Estado. O Brasil tem que olhar diferentemente para a saúde da mesma forma, independente de privado, do público. É algo em conjunto, porque estarmos no privado ou no público é uma situação que hoje, por exemplo, eu posso estar no privado, amanhã no público e vice-versa. Mas isso não me faz diferente, eu continuo sendo o mesmo indivíduo, né? Então, eu acho que são essas as reflexões que a gente tem que fazer, e por isso que discussões a nível governamental, a nível institucional, elas são tão importantes, porque não é uma ou outra pessoa que é culpada ou que vai fazer toda a diferença do mundo. É o trabalho de todo mundo em conjunto para melhorar uma determinada situação, né? Vou até além, Mara, se você me permite, só um comentário, fazendo o link com telemedicina, né? Uma vez eu tive a oportunidade de estar conversando com o meu colega, né? Uma função parecida com a minha no Canadá. Ele está falando, não, Manuel, porque eu preciso falar de serviço remoto aqui. Eu falei assim, poxa vida, no Brasil, serviço remoto, a gente pensa onde, né? Pensa lá na Amazônia, pensa nessas regiões mais remotas. Ele falou assim, não, Manuel, no norte do Canadá eu tenho o mesmo problema. Eu falei assim, mas espera aí, no norte do Canadá você não tem selva? Ele falou, mas eu tenho gelo. Ninguém chega lá. Então, da mesma forma que eu tenho dificuldades homéricas para poder atravessar uma selva e poder fazer alguma selva, estou falando de uma maneira mais geral, ele também tem. Não, mas o Canadá tem problema? Não, também tem. Por quê? Porque, no fundo, o problema não é se é um país com maiores condições econômicas ou menores. No fundo, são pessoas que vivem isoladas dos grandes centros. É para esses que a gente tem que voltar a atenção. Tá? Com certeza. E o nosso país é grande demais. É um território enorme. Então, sempre que fazem comparações com outros países, eu penso assim, que tamanho que ele é? É a cidade de Campinas, Exato, é São Paulo. E aí você fala, bom, pode ter problemas, mas a dimensão do problema é outra. E você falou uma coisa super importante, que é a discussão que tem trazido a saúde sustentável. Porque saúde não é uma coisa que se discute na saúde, e isso é o que a gente vem tentando fazer nas discussões políticas que a gente tem levado. A discussão é saúde em todas as políticas. Perfeito. Porque se nós queremos desenvolvimento econômico, eu preciso ter uma sociedade saudável. E para ter uma sociedade saudável, eu preciso de um ambiente saudável. Exatamente. Isso está intrinsecamente ligado. Então, a saúde sustentável traz a discussão. Eu preciso trazer a saúde em todas as políticas. Na educação, no transporte, na moradia, no emprego, em todas as áreas que o indivíduo vive. Então, assim, e essa é uma discussão que a gente vem fazendo dentro da estrutura dos sistemas de saúde, porque a Organização Mundial da Saúde definiu há 76 anos atrás o que é saúde. Entendi. Né? Saúde é o bem-estar físico, mental e social, e não é a ausência de doença. Há 76 anos atrás. Então, nós é que não acompanhamos aí esse processo. Então, essa discussão de trazer aí a saúde para todas as políticas é o que eu acho que a gente precisa fazer. Eu acho que a porta da indústria, ela é enorme para essa discussão, né? A indústria precisa incorporar isso. Eu acho que hoje não é mais um diferencial da indústria que está discutindo sustentabilidade. Isto é a sustentabilidade, sim, do negócio dele. Porque quem não estiver discutindo isso hoje, e com essa visão que você colocou aqui de mercado e de contexto de país, dificilmente a gente vai conseguir sustentar tudo isso. Eu concordo plenamente, sabe por quê? Porque eu acho que a partir do momento, Mara, que você consegue, olhando a cadeia, você entender exatamente qual é o teu papel lá dentro, e a indústria tem feito muito isso, né? A gente começou fazendo aqui a discussão a respeito de alguns elementos que são
E falando de circularidade, a gente está falando de redução de consumo de hélio, por exemplo, redução de consumo de energia, é um aspecto. Então, assim, a saúde, a indústria especificamente, por ela representar algo importante, não mais importante, longe disso, mas dentro da cadeia de valor, se cada um tiver noção do quanto de impacto pode trazer para a sustentabilidade da saúde, como você está abordando super bem, qual que é o meu papel nisso daqui? O mundo muda. Mas tem que ser um movimento em conjunto, não dá para ser um ou o outro somente fazendo isso, né? Então, eu acho que são esses exemplos. Eu achei muito legal o que você comentou agora, né, sobre políticas de educação, políticas de segurança alimentar, né? E como que a saúde ela cruza tudo isso. A gente fez um projeto, se você me permite comentar, que eu acho que assim, vai ser muito legal para a gente ver o quanto que cada um de nós pode fazer a diferença quando você olha o sistema como um todo, né? E a gente fez um trabalho junto com a Santa Casa, aqui no interior de São Paulo, olhando 100% o SUS, um apoio fantástico da prefeitura local, e a gente estava discutindo e a gente chegou à conclusão de que realmente a gente poderia trabalhar melhor a fase de diagnóstico, como que eu consigo fazer através da tecnologia avaliações mais precoces do quadro, especificamente do paciente que estava com um AVC, só que a gente chegou à conclusão que o que poderia realmente fazer a diferença, além de tudo que a gente estava propondo, era uma política de educação das crianças na escola, para que elas pudessem perceber os primeiros sinais de AVC nos familiares. Porque o grande problema qual é? Nossa, olha, o vovô está falando enrolado. Gente, isso pode ser AVC. Então, a partir do momento que você consegue fazer uma política de educação dessas crianças, você fala assim, olha, o vovô está falando diferente, pode ser algo mais grave. Então, vamos ligar para esse tipo de instrução. E eu trago esse exemplo com bastante orgulho, porque assim, é um exemplo claríssimo onde a educação e a saúde se conectam. Porque muito provavelmente, se o vovô está morando em casa e os pais estão trabalhando, a criança voltou da escola e está acompanhando o vovô, é muito importante que ela perceba se, de repente, no primeiro sinal de AVC, ela já possa tomar alguma providência. Para quê? Para diminuir a janela, para fazer a intervenção. Então, são alguns exemplos, sabe, Mara, que eu fico muito orgulhoso da gente ter vivido isso daí e trazer essa conexão entre a política de saúde, a política de educação, a política de alimentos, a política de transportes. Elas realmente têm que estar juntas, todo mundo olhando para o mesmo, que é fazer com que as pessoas vivam mais e melhor. Que bárbaro o teu exemplo. Eu acho que eu ainda acredito que a educação é a maior tecnologia Sim. que nós temos para mudar toda essa realidade, né? E eu acho que a gente tem 1 milhão de exemplos aí que a gente poderia trazer, não é, Manuel? Para colocar aqui, porque tem muita gente fazendo muita coisa boa, né? Eu acho que a gente sempre fala aqui das dificuldades que a gente ainda tem na nossa infraestrutura do nosso sistema, mas tem muita gente fazendo muita coisa. Esse exemplo que você deu, a indústria chegar à conclusão de que, bom, o que nós podemos fazer aqui não é trazer uma nova máquina ou uma nova tecnologia, mas é educar as crianças que estão ficando em casa com os idosos. Então, eu acho que nós estamos num período agora onde encontrar o equilíbrio entre desenvolvimento e saúde, e isso é muito complexo, né? Porque a gente entende a importância da tecnologia, a tecnologia médica ela é fundamental para o tratamento das doenças que nós temos, é fundamental para melhorar a saúde, mas a gente não pode esquecer também que a indústria ela é insustentável quando a gente pensa nas questões do planeta. Então, nós poderíamos ficar aqui horas, né? Mas tá bom, né? Tá bom, vamos ficar aqui, né? A gente convida. Deixa eu ver se o pessoal de casa vai querer continuar escutando. Vai querer continuar ouvindo, mas está muito bom. Mas o que a gente chega à conclusão, Manuel, é que sem saúde nós não vamos conseguir falar em desenvolvimento social e econômico. Concordo, né? O nosso país está passando por um momento em que a gente começa a discutir produtividade. O Brasil é um dos países que está quase no ranking
80 de uma lista de 100, nós somos o país que menos produz em todos os sentidos, porque a produtividade das pessoas é muito baixa. Nós estamos aí fazendo um grande trabalho de verificação de perda de produtividade dentro das indústrias por condição de saúde, e os números são assustadores, não é? Mas eu entendo que nós temos muitas alternativas. O Brasil é um país que tem muita gente inteligente, muita gente querendo melhorar e trazer esses exemplos. Eu adorei os exemplos que você trouxe aqui, né? E por todas essas razões eu vou ter que agradecer você pela sua presença, e eu quero que você deixe aí uma mensagem otimista, porque outro dia me disseram, você está muito pessimista nesses encontros e tal. Então, eu estou melhorando bastante, eu quero que você deixe uma mensagem positiva, porque eu acredito que tem jeito melhor da gente fazer. Tem. Eu acho que, assim, esses aqui foram alguns dos exemplos que a gente traz, que a gente encontra no dia a dia, né? Dá para fazer um mundo um lugar melhor do que está hoje. Dá, isso sim. Dá para a gente poder, talvez, e aí é só fazer uma reflexão, né, pessoal? Será que você pretende viver, né, com seus 80, 85 anos, talvez, com a mesma qualidade de vida que os teus avós? A gente sabe o quanto que a medicina evoluiu. A gente quer, se eu vou viver mais tempo, eu quero poder aproveitar melhor esse tempo, né? Então, eu acho que é aí que está o voto de esperança, porque, no fundo, quando você fala de saúde, todo mundo pertence à cadeia, ou como paciente ou como um agente de saúde, né? Então, eu acho que, assim, a grande mensagem é dá para mudar. E dá para mudar, logicamente, de novo, Mário, eu acho que o teu ponto que você abordou foi perfeito, né? Tecnologia ajuda demais, de fato, mas não é o que vai resolver. O que vai resolver é a vontade que a gente tem de que as coisas mudem, né? E contar com a capacidade que o ser humano tem de criar. Eu acho que com essa combinação, isso não se perdeu, né? A gente pode não estar usando muito, mas a gente deveria usar mais. Então, acho que, assim, a minha mensagem, eu acho que o positivismo dessa minha última fala aqui é exatamente isso. Está na mão da gente para mudar. Não é um problema ou do governo ou um problema do privado. Não. E está na mão da gente porque todo mundo tem que atuar em conjunto para resolver. Então, o problema não é de A, não é de B. Se eu estou reclamando é porque eu também não estou me sentindo parte. E talvez seja aí o primeiro passo para as mudanças acontecerem. É isso. É isso. Saúde em todas as políticas. Hoje, nós ficamos por aqui. Eu sou Mara Machado, esse é o podcast Saúde Sustentável, e hoje eu tive o prazer de receber o Manuel Coelho aqui e conhecer os seus posicionamentos e o posicionamento do setor que você representa. Espero que vocês e os que estão nos assistindo continuem nos acompanhando, e convido vocês, porque as próximas edições serão ainda melhores, e porque esse podcast ele é feito para você e nós queremos sempre melhorar para que você continue nos acompanhando. Muito obrigada e até a próxima.